Bom dia, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Bom dia, tudo bem aí? Graças a Deus, que bom! Bom dia! Então, amores, fala para mim como é que vocês estão. Tudo bem com vocês? Vocês estão... Bom dia, deixa eu chegar mais perto, né? Tudo bem com vocês? Como é que estão os preparativos para férias? Tudo certo? Tudo bem também, tudo certo. Seguinte, pensei em falar sobre duas coisas e aí eu gostaria que vocês escolhessem, que a gente pode falar sobre organização e planejamento para estudar nas férias. Só que como eu acho que vocês estão no primeiro ano, vocês não vão querer estudar nas férias, né? Isso é na minha visão. E a gente pode corrigir exercício, fazer exercício para testar tanto para o Enem quanto para a prova. Vocês não fizeram prova ainda, né? Prova semana que vem, não é? Ainda não. Ou essa semana, na verdade, né? Beleza. E aí vocês decidem, o que vocês querem? Que a gente fale de planejamento ou querem que a gente fale... que a gente fale... Ai, como é o nome? De exercício, correção de exercício. O que vocês querem? Ai, gente, tá difícil aqui, viu? Exercício, quer? Então vamos revisar? Fala aí pra mim, gente. Preciso da... Nossa, tá difícil. E aí, o que vocês preferem? Bora, meu povo, diz pra mim. Que nas férias a gente vai ter que estudar de qualquer jeito? Então, mas a questão é que eu explico como vocês podem fazer para estudar de um jeito mais qualitativo, né? Com mais qualidade, vamos dizer assim. E aí? Só a Duda que participa? Só ela que fala? Cadê o povo dessa sala? Então, tem como fazer as duas coisas sim, mas é porque com mais detalhes eu faria só com uma, não tem problema, tá? Dá pra gente fazer as duas coisas, então bora lá. Que é o seguinte, então eu vou falar bem rapidinho sobre isso. Peraí, deixa eu voltar aqui. E depois eu vou para os exercícios, tá? Porque só a Duda que tá aqui falando comigo. Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa saber é que como estudar nas férias requer disciplina, organização. Oi, Ciro, chegou aí? Requer disciplina, organização. E eu vou explicar para vocês algumas coisas que são importantes, né, pra gente... Ai, meu Deus. São coisas importantes para a gente ter um bom rendimento em relação ao Enem, tá? Ao Enem, em relação à prova, de modo geral. Bom, primeira coisa que eu preciso que vocês façam, primeira, é organizar o lugar de estudo de vocês, tá? Organizem o lugar de estudo da noite anterior para o dia seguinte. Por quê? Porque quando você chega para estudar e ainda
precisa, antes de estudar, organizar o que está ali, o nível de comprometimento de vocês é bem menor. É mais ou menos a lógica, por exemplo, de você chegar numa cozinha para fazer um almoço e a pia está lotada de coisa suja. Você vai ter menos vontade de fazer, você vai ter mais dificuldade de fazer, porque a louça está ali suja, atrapalhando você, certo? Então, a primeira coisa que é importante é deixar o lugar organizado na noite anterior. Por quê? Porque quando você chega, acorda, toma banho, café da manhã e vai estudar, você já se depara com a questão toda organizada, com a mesa organizada, né? Eu falo mesa porque eu imagino que vocês têm uma mesa aí para estudar, né? É a mesma coisa se você chegar para fazer uma comida na cozinha e tá tudo limpo, organizado. Você vai ter muito mais eficiência, muito mais vontade de fazer do que se você tivesse com a pia toda cheia de louça suja. Não fique muito confortável, isso é óbvio, né? Você já deve ter desenvolvido essa questão em relação ao... como é que fala? Desenvolvido essa questão em relação ao longo, né, do tempo de estudos, então provavelmente vocês vão saber não ficar muito confortável. Não sei se vocês viram, mas no Instagram semana passada eu até postei que eu dei aula dentro do meu quarto, eu precisei sair do escritório para ir para o meu quarto na sexta-feira. E eu dei aula no meu quarto e a cama estava lá e ela me chamava. Então, nos intervalos, a primeira coisa que eu fazia era deitar. Por quê? Porque eu estava com preguiça, porque a cama estava me chamando. E eu trabalhei todos os meses em casa do escritório. E acho que foi a segunda vez que eu dei aula no meu quarto. Não vou dizer que a primeira, porque não foi. Foi a segunda vez que eu dei aula no meu quarto. Mas dessa vez eu fiquei muito mais preguiçosa porque eu tinha a oportunidade de deitar. Então, é óbvio, é claro que o fato de eu ter um escritório para dar aula fez com que eu tivesse mais rendimento. Por quê? No escritório eu não fico muito confortável como eu fico, por exemplo, na minha cama, né? Separe uma folha para pensamentos aleatórios. Por quê? Porque eu, pelo menos, sou assim. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, vocês percebem que às vezes eu dou uma viajada porque eu penso em outra coisa. Tem que mandar mensagem no tal grupo, tem que passar ali, não posso esquecer de comprar um negócio, tá. Eu fico aqui o tempo todo pensando sobre as coisas. E a questão mais central aqui é a seguinte: quando você deixa as outras coisas aparecerem na sua cabeça, meio que sem se preocupar com aquilo que você está fazendo, a chance de você perder o foco é muito maior mesmo. Então, eu sempre deixo uma folha em branco que eu possa jogar fora depois. Nem é uma folha que eu vou me apegar, não. Uma folha em branco, no cantinho assim, porque se eu lembro, por exemplo, eu tenho que mandar mensagem para minha coordenadora. E aí eu anoto ali, porque se eu pego o celular para mandar mensagem para a minha coordenadora, acabou. Eu vou ficar aqui 1 hora, 40 minutos, vou ficar aqui mexendo. Por que eu vou ficar aqui mexendo? Porque é tentador. É tentador. As redes sociais foram feitas para você ficar muito tempo. Agora, e aí eu poderia, por exemplo, no meio da aula aqui, falar, não, gente, só um instante, que eu preciso mandar mensagem para minha coordenadora, eu vim aqui escrever a mensagem para ela e começar a mexer nas redes sociais. Ó, tô no Twitter aqui. Posso ficar horas aqui no Twitter. Vou ficar? Não, por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa central, que é dar aula. Então, é o seguinte, eu anoto para não ter que entrar aqui no celular e começar a mexer com as coisas, para que eu não me perca, para que eu possa fazer uma coisa de cada vez. Eu tenho muita dificuldade de entender as pessoas que não fazem muitas coisas de cada vez no trabalho. Por quê? Eu, quando estou trabalhando, eu estou aqui, focada em vocês, focada na aula, focada naquilo que eu preparei para falar. Eu estou o tempo todo focada aqui. Se aparece alguma coisa na minha cabeça, ou eu anoto rapidinho, ou eu deixo ela passar. Depois eu lembro disso. Porque eu estou muito focada, eu estou fazendo uma coisa muito específica.
As pessoas que não têm esse tipo de comprometimento fazem várias coisas. Então, começa um e-mail, lembra que tem que mandar mensagem, termina não sei o quê. E aí, vocês, enquanto estudantes, precisam agilizar esse processo. Faça uma coisa. Se você vai fazer redação, faz só a redação. Se você vai fazer uma lista de exercícios, faz só a lista de exercícios. Foquem, porque nós não somos multitarefas, nós não conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aliás, a gente até consegue, mas sem qualidade. Vou dar um exemplo. Se eu pego meu celular enquanto estou dirigindo, eu consigo fazer essas duas coisas? Consigo, mas as duas coisas saem mal feitas. A chance que eu tenho, então, de bater o carro é muito grande, a chance que eu tenho de mandar mensagem errada é muito grande. Ou seja, se eu faço duas coisas, eu não concentro em nenhuma e a chance que eu tenho é de errar mais. E eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Vou trazer isso para uma lógica de restaurante. Vamos dizer que eu tenho um restaurante, aí esse aqui é o cardápio, tá? Aqui no cardápio é a parte de comida japonesa. Aqui no cardápio é a parte de comida mexicana. Aqui no cardápio é a parte de comida brasileira. E aqui no cardápio é a parte de comida árabe. O meu restaurante vai fazer tudo com a mais alta qualidade? Ou ele vai fazer as coisas mais ou menos? Os pratos vão ser mais ou menos? O que vocês acham? Os pratos vão ser mais ou menos. Porque o mesmo restaurante que faz comida japonesa, comida árabe, comida brasileira, não tem problema não. Comida mexicana, o mesmo restaurante que faz tudo isso, ele não faz nada bem. Esse restaurante vai ser caro ou vai ser barato? Barato. Porque como ele não faz nada bem, quer dizer que os produtos são de baixa qualidade. Se os produtos são de baixa qualidade, ele vai cobrar barato. Ele não tem por que cobrar caro. Agora, se você vai, por exemplo, no Is da vida, que é um dos restaurantes mais caros que tem aqui, no Gra, que é um dos mais caros de Goiânia, o que você vai fazer? Eles vão ter 5 pratos, não sei se vocês já foram nos restaurantes assim, né? Espero que vocês possam ter um dia oportunidade. O cardápio, gente, desses restaurantes tem uma página. É assim, ó. Entrada, prato principal. E aí o prato principal tem 5 tipos de comida, só. É um frango, uma carne, frutos do mar e pronto. Você tem que escolher entre 5 coisas, não entre 200 coisas. E esses restaurantes cobram caro, porque eles são especialistas. Então, galera, faça uma coisa de cada vez. Não fica tentando equilibrar prato, porque vocês não vão conseguir. Fique bom nessa coisa de fazer uma coisa só, tá? Você vai ter muito mais rendimento. Eu nem vou comentar essa outra coisa aqui, né? Desligue das redes sociais. Não tem como você ficar estudando, porque um dos maiores problemas que eu vejo do EAD é que vocês estão estudando assim, ó. Não estou dizendo que todos não, mas todos estão estudando assim, ó. Então aqui, ó, no Twitter, assim, ó. Eu estou falando, vocês estão vendo aí o que está rolando no Twitter, o que está rolando não sei aonde. Certeza. Quando vocês estão na sala de aula, eu fico brigando com vocês. Guarda o celular, acorda, para de conversar, não mexe aí, presta atenção aqui. Essa é uma das dificuldades. Então, se livre das redes sociais quando você estiver estudando. E teste se você estuda melhor com ou sem música. Gente, ontem eu passei o dia inteiro tentando estudar. E eu não conseguia concentrar de jeito nenhum. Aí eu falei, vou pôr música. Coloquei a música, eu rendi horror. Eu concentro com música. Tem gente que não, você precisa descobrir. Tem, Duda, nem precisa baixar aplicativo, é verdade, tem mesmo, tem como você bloquear aqui. Eu nem sei onde é, mas eu já vi
essa possibilidade mesmo. Eu não sei fazer no meu, mas eu já vi numa propaganda que tinha como fazer. É ótimo. Ah, lo-fi. Eu já ouvi falar disso. Eu vou colocar para ouvir. Não tenho um trem para anotar aqui, mas eu vou colocar para ouvir lo-fi. Eu ouço rock clássico. Então, posso confessar uma coisa, Duda? Quando eu ouço música clássica, eu ouvia muita música clássica para concentrar quando eu estava estudando para o mestrado. Muito, assim, nossa, decorava as músicas, assim, os ritmos, né? E eu tenho a impressão, quando eu não gosto de ouvir música clássica sozinha, porque parece que eu tô num filme de terror. Não tem nada a ver, eu sei, mas a maioria dos filmes de terror, as cenas, elas têm música clássica. Eu falei isso pro meu noivo esses dias, ele ouve música clássica quando ele tá estudando, e aí eu falei, ai, parece que eu tô num filme de terror. Mas é viagem minha, tá? Chopin é bom demais. Nossa, eu ouço muito. E por isso que eu tô falando, eu funciono muito com música, então eu tenho essa variabilidade, mas música clássica me parece que eu tô no filme de terror, assim. Parece que vai aparecer o cara do iluminado com a cara assim da parede. Mas isso é viagem minha, tá, gente? Porque, enfim, minha cabeça, meus alunos costumam perguntar, o que passa na sua cabeça? Eu falo, não sei explicar. Bom, vamos lá. Qual que é a treta de estudar em casa? Não tem ninguém te falando. Abre o caderno, copia, pega isso, guarda isso, faça da... Não tem ninguém mandando você fazer alguma coisa. É você por você mesmo. Então vamos considerar que a gente tem aí algumas semanas de aula, né? Por favor, galerinha, faça o seguinte. Por favor, faça o seguinte. Estabeleçam metas semanais, estabeleçam metas diárias. Ou seja, saiba que por dia você tem que fazer determinadas coisas e por semana você tem que fazer determinadas coisas. Saibam disso. Tenham clareza de, essa semana eu ainda não fiz redação. Não, mas a redação eu vou fazer na quinta-feira. Beleza, tranquilo, faz o seu tempo, estuda no seu tempo. Mas tenha uma quantidade de coisas para fazer diariamente, tá? Eu tenho um plannerzinho para mostrar aqui para vocês sobre como você pode ter o melhor rendimento, se você anotar direitinho aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer. E eu adoro podcast. Eu adoro. O meu desses três favoritos é o Naruhodo. Na verdade, Naruhodô, a pronúncia. Eu gosto muito. Vou mandar. Eu não consigo mandar esse trem aqui. Se você clicar aqui em cima, você vai para o Naruhodô. Você vai abrir uma página. Aí, tudo que está sublinhado, você consegue abrir alguma coisa. Eu não consigo mandar as coisas aqui, não sei por quê. Alguém me manda uma mensagem hoje no WhatsApp pedindo isso? Vocês têm um grupo, né? Me manda uma mensagem, eu mando pelo PDF para vocês. E tudo que tiver sublinhado, vocês conseguem acessar. Então, aqui, se você clicar, você vai direto para a página do Durma com essa. Meu podcast favorito é Naruhodô. Eu maratonei, estou quase terminando todos os episódios dele. Eles estão há 4 anos fazendo, semanalmente. Então, pensa na quantidade de episódios que tem, mais de 200. Maratonei. É curtinho, rapidão, fala muito sobre ciência, educação, eu gosto muito. Curiosidade, tipo assim, por que tem pessoas que cantam bem naturalmente e tem pessoas que são péssimas para cantar? Ele explica. Por que a gente tem a sensação que está caindo quando a gente está dormindo? Enfim, são curiosidades do dia que eu adoro e que ele fala do ponto de vista científico da coisa. É fantástico. Mamilos é um podcast um pouco diferente do Naruhodo, porque Mamilos fala sobre coisas polêmicas, né? Mamilos tem a ver com meme e também ele é maior. Tem 1h30 ali de podcast. O Naruhodô tem ali 40 minutos, no máximo. O Mamilos tem uma extensão maior e ele fala sobre tretas.
Tretas, 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 tá? O Durma com Essa é um podcast de notícia, tá? É notícia para você ficar por dentro do que está acontecendo. E é de um jornal que eu respeito muito, chama Nexo Jornal. Então, o Nexo Jornal tem reportagens fabulosas, incríveis, que eu gosto muito. E tem, então, aí para vocês curtirem, tá? Ó, não perca a aposta. Eu sempre falo para os meus alunos apostarem com um coleguinha quando eles vão estudar, fazer alguma coisa. E aí, eu tenho, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho um grupo de alunos que chama Salinha de Aula. Estão vendo? Que a gente fica mandando coisa. Salinha de Aula. O que os meninos fazem, os meus alunos do método? Eles fazem o quê? Todo dia eles abrem uma. Como é que fala? Uma sala no Meet, tipo Zoom, mas eles usam o Meet, que é o do Google. Eles abrem uma salinha para ficar, cada um se olhando. Deixa eu ver se tem aqui para mostrar para vocês. Cada um se olhando. Ah, você mandou um oi, Duda, beleza. Eu vi aqui. Aí, ó, eles ficam se vendo, estudando juntos. Ó, tem duas meninas aqui. Elas ficam conversando juntas, conversando não, elas ficam estudando juntas com a câmera ligada, cada uma estudando sua coisa, cada uma numa casa. Uma está em Goiânia, a outra está em Florianópolis, pra você ter ideia. Fica estudando junto. Porque estudar em casa, uma das coisas mais difíceis é justamente isso. É a gente conseguir ter ânimo para fazer, tá? Então, essa é uma dica. O estudo ativo, que é você testar o conhecimento. Gente, vocês que estão no primeiro ano, e aí eu vou falar muito claramente para vocês. Vocês que estão no primeiro ano, precisam inserir na rotina de vocês, resolução de exercício. Vocês resolvem exercício quase que diariamente? Tipo, pegar uma lista para resolver exercício? Vocês fazem isso sempre, com frequência? Diz para mim. Vocês fazem isso, mais ou menos? Ciro, mais ou menos, fala a verdade. Tem 1000 listas aqui e eu odeio resolver. Duda, se eu puder é muito chato. Se eu puder te dar uma dica, muda essa chavinha. Muda essa chavinha. Resolver exercício, gente, é a melhor forma de aprender o conteúdo. Melhor. Resumo, você não fixa, você não aprende, não retém informação só com aula, eu aqui falando. Você pode até estar acostumada a esse tipo de aula, mas eu já quero que vocês aprendam. E eu estou falando isso com os meus quase 10 anos de sala de aula como professora, fora os meus anos de estudante, e porque eu converso muito com alunos de cursinho. E se você perguntar para aluno de cursinho, eles vão falar, eu aprendo mais quando eu resolvo exercício. Então, queridas e queridos, quero muito que vocês façam, incluam na rotina os exercícios. Duda, pode ser que você, de fato, não goste, eu respeito isso, as pessoas são muito diferentes, e aí eu quero que você perceba o seguinte, 5 exercícios que você está com sono, como é que você vai fazer a prova do Enem que são 90? Eu não estou querendo desmerecer o seu não gostar, não é isso, eu respeito, eu sei que as pessoas são diferentes, pode ter realmente que você não goste mesmo, eu respeito isso. A questão é, você para fazer vestibular, qualquer ele que seja, como é que você faz vestibular? Resolvendo exercício.
entende que por mais que não seja sua praia, você tem que ser boa nisso? Por mais que você seja da leitura, você tem que ser boa para resolver exercícios, porque a sua prova, qualquer ela que for, vai ter que ser exercício. Quando tem que fazer, eu faço. Então, vou te desafiar até o ano que vem, que é a nossa próxima aula, primeira aula do segundo ano. Eu quero, até o final do ano que vem, eu aprendi a gostar. Exatamente, eu quero que você aprenda a gostar até janeiro, até fevereiro, quando começarem as nossas aulas. Eu quero que você se desafie, quero que você faça um desafio com você, de resolver pelo menos 10 exercícios por dia de qualquer matéria. Até janeiro, até o começo do segundo ano. Ai, meu Deus. 10 exercícios por dia de qualquer matéria, mais 10 exercícios por dia até janeiro. Se desafie, me mostra. Chega aqui na aula e fala aqui, professora, eu fiz. Quero ver. Tá? Por quê? Gente, a melhor forma de estudar é resolvendo exercício. Assista, vou anotar isso aqui. Por favor, anota. Se você fizer, eu te dou um presente. Mas eu quero que você seja verdadeira, hein? Não adianta resolver os exercícios e colocar a data lá, não. Eu te dou um presente. Vai ser um cheque de $1 milhão, não, porque não tem, mas... Aí te dou um chocolate para te agradar, tá bom? Mas eu quero que vocês realmente aprendam a fazer exercício, porque é muito importante mesmo, gente, é muito importante, tá? E o estudo ativo vai fixar mais. Eu tenho certeza, que se você fizer 10 exercícios por dia até janeiro, quando o professor falar na aula da matéria, você vai falar, eu já fiz exercícios daí. Eu sei o que ele vai falar. Cara, você vai ficar aqui, ó. Você vai despontar. Tô falando, anota isso. Então tá. Aprenda. Por exemplo, às vezes a questão é mais difícil porque você nunca viu o conteúdo, enfim. Deixa eu acelerar que eu falei que ainda resolvi exercício hoje, né? Aqui, ó. A revisão do conteúdo, ó. Reescreva o conteúdo com outras palavras, ou seja, faça uma paráfrase, que é o conteúdo que a gente está vendo. Diversifique a forma de análise do conteúdo. Uma dica, eu faço muito isso no Instagram, eu tento fazer isso. Eu falo do mesmo conteúdo de formas diferentes. Eu faço um banner ou eu faço um vídeo na sequência. Eu faço um vídeo, depois eu solto um banner. Por quê? Se a pessoa vê aquilo mais de uma vez, de um formato diferente, é mais fácil. Então, ó, assista uma videoaula, depois você faz um resumo sobre o mesmo assunto, depois resolve o exercício. Pronto, perfeito. E não apague o que já foi escrito, passa para outra folha, tá? Quando a gente apaga, a gente anula aquilo, e às vezes aquilo pode ser interessante ainda para a gente, tá? E aí tem uma outra coisa super importante, que é cronometrar o tempo de cada questão. Um dos segredos do Enem é você conseguir resolver as questões num determinado período de tempo que dê para você escrever a redação e fazer as outras questões. Já vou adiantar para vocês que no Enem é humanamente impossível resolver todas as questões e fazer a redação. Não dá para resolver todas as questões. Resolver, que eu falo, é fazer conta, marcar, interpretar. Algumas vão ter que ser chute. Não dá para resolver todas as questões e fazer a redação. Não dá, gente, sério. Por que eu falo isso? Porque as questões são muito extensas. Então, você precisa saber o seguinte. Se você demorar mais tempo para responder a questão, se vai ser melhor, ou se você responder rapidão, é melhor. Por exemplo, tem gente que gasta 3 minutos para fazer uma questão e erra. Essa mesma pessoa que gasta 4 minutos para fazer a questão e acerta, é melhor, então, ela gastar 4 minutos e acertar do que gastar 3 e errar. Só que como é que você sabe disso? Cronometrando. Anotando. Essa questão eu fiz em 3 minutos e acertei.
Essa questão eu fiz em 4 minutos e acertei. Essa questão eu fiz em 2 minutos e errei. Você precisa cronometrar, organizar isso, porque vai te ajudar a ter clareza de como você pode melhorar nos próximos anos, tá? Identificar os tipos de resposta e perguntas. Quando eu faço esse tipo de análise aqui com vocês, né? Eu sempre falo, ó, essa questão aqui foi errada porque essa palavra está anulando. Ó, essa questão aqui responde uma coisa verdadeira, mas não responde o que foi perguntado. Vocês lembram quando eu resolvo exercício com vocês? Eu sempre faço, sim, análise das respostas. Eu sempre falo, ó, tem isso, tem aquilo, tá. É justamente porque quando você identifica qual é aquela que você está errando ou qual é aquela que você está acertando, você tem mais chances de acertar no dia da prova, tá? Anote o conteúdo das questões que mais acertou e mais errou para você saber se você precisa melhorar em tal coisa ou melhorar em outros elementos, tá bom? Revisar e resolver são as estratégias, né? Então, você revisa, depois resolve, ou resolve, depois revisa o conteúdo, tá? É isso, muito obrigada. Essa aula eu costumo estender, se bem que faltam 6 minutos para acabar a aula, enfim. Quero falar uma coisa aqui com vocês, amores. A prova de vocês é uma prova que eu peguei questões do Enem. Por quê? Porque o nosso foco na matéria de interpretação de texto é a prova de linguagens. Então, eu preciso que vocês aprendam os conteúdos, mas também que vocês aprendam as técnicas de resolução de exercício. E as técnicas de resolução de exercício de linguagens te ajudam a resolver as questões também de outras provas. Isso é muito importante, tá? Eu sei que esse ano foi um ano muito difícil, foi um ano que a gente teve que se reinventar, vocês, nós, professores, o colégio, todo mundo se reinventou. A gente não teve chance de se conhecer direito, né? A gente teve, sei lá, 5 aulas, eu acho, e aí começou a quarentena. Não, acho que foi um pouco mais. Foram umas 10 aulas, no máximo. Umas 10 aulas e, de repente, 10 vezes, a gente se viu 10 vezes só, e, de repente, veio a quarentena. E a quarentena fez a gente mudar muito. Eu espero, do fundo do meu coração, que o ano que vem a gente esteja mais próximo, né, para a gente poder se conhecer melhor, aprender melhor. Espero que vocês tenham aprendido algo comigo esse ano, mesmo como a gente vem fazendo aqui online. De fato, eu quero mesmo saber se vocês aprenderam alguma coisa comigo, porque isso é importante. E é isso. Acho que a gente tem uma caminhada para fazer aí no segundo, no terceiro ano. Fico feliz de ter tido a oportunidade de estar com vocês, de poder mostrar um pouco do que eu penso, do meu mundo, daquilo que eu acredito, de ajudar vocês a interpretar o mundo melhor. Ai, que bom! Fico feliz! Quase choro, gente, porque às vezes um pouco de incentivo nunca é ruim, né? Mas às vezes, como linguagens é algo que as pessoas um pouco não se importam, é uma matéria que fica um pouco deixada de lado, né? Mas a gente vai lidando com as adversidades. Espero que vocês, no ano que vem, né, estejam aqui presentes na sala de aula comigo, com os outros professores. Vamos aprender muito mais. No ano que vem, a gente vai aprofundar muito na prova do Enem, porque provavelmente vocês já vão querer fazer a prova, né? Com uma questão mais de teste mesmo. Se vocês quiserem entrar em contato, passei meu telefone aqui na aula. Vocês têm também, esse é o meu endereço das redes sociais. Pode colocar no Instagram, no Twitter, em vários lugares você consegue me achar, com Marcela Coimbra. E é isso, meus amores. Obrigada pela atenção nas aulas, obrigada por assistirem. Obrigada, boas férias para vocês também. Fiquem bem, fiquem em casa. Para de dar rolê, que eu vejo vocês dando rolê.
Twitter é fofoqueiro, mesmo quando a gente não segue a pessoa, a gente sabe do rolê que tá rolando. Fica em casa, para de dar rolê, a gente vai se falando. Tá bom, meus amores? Um grande beijo para vocês. Tchau, beijo, beijo. Fiquem bem, fiquem em casa, viu? Falta um minuto, eu vou mandar aqui para a Duda, e aí ela já saiu. Mas eu vou pedir para ela mandar para vocês também.